Olá, boa noite. Eu já vi que a OAB Santo André entrou. Obrigada, OAB, por estar presente nessa live. Doutora Lúcia Silva, doutora Natanelli, doutora Tânia Luzada, Elis Ferraz. Olá, Vi, boa noite. Gratidão a todos vocês aí que estão acenando para nós nessa live. E eu estou aqui hoje para receber uma convidada, que na verdade é uma companheira de trabalho do Direito Sistêmico. Boa noite, Elis, seja bem-vinda. E nós estamos fazendo uma... Olá, Mauro, boa noite. Nós começamos um trabalho, eu e a doutora Thelma, que vai ser a nossa convidada de hoje, sobre falar um pouquinho, bater papo, né, sobre o direito sistêmico, a aplicação dele na justiça, a expansão dele. E hoje nós escolhemos um assunto para falar um pouquinho da saúde do advogado, né? O quanto nós, advogados, muitas vezes sofremos, né? Ô, doutora Neuza, querida, boa noite, seja muito bem-vinda, presidente da Comissão de Sumaré, obrigada pela sua presença, por nos honrar. E esse assunto que nós vamos falar um pouquinho hoje é uma visão sistêmica, né? O quanto os advogados, eles têm adoecido, né? Com relação, por ter assim um trabalho um pouco, muitas vezes, pesado, né? Que o advogado desempenha uma profissão muito digna, mas que ao mesmo tempo traz para nós aí um peso muito grande na profissão. Muitas vezes nós não nos colocamos no nosso lugar e queremos muitas vezes salvar o nosso cliente. E isso faz com que muitas vezes nós adoecemos, porque nós não conseguimos ajudar o nosso cliente. E o fato do advogado muitas vezes não conseguir, às vezes, resolver o processo do seu cliente ou a causa do seu cliente, isso traz para ele muita angústia, traz uma tristeza, traz uma desesperança. Boa noite, doutora Maria Fernandes, seja muito bem-vinda. E a doutora Thelma, a nossa convidada de hoje, ela é especialista em... Eu vou até ler aqui o currículo dela. Ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho, Direito de Família, Sucessões e Direito Previdenciário. Ela é facilitadora em Constelação Familiar, pós-graduanda em Direito Sistêmico e Métodos Adequados de Solução de Conflitos pela Innovare Hellinger Schule. E ela também é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da 39ª Subseção de São Bernardo do Campo. A doutora Thelma é uma colega do curso de pós-graduação que eu também faço com ela na Faculdade Innovare. E nós começamos aí um trabalho para fazer essas lives até o final do ano, uma sequência de lives que nós abordamos como conversas sistêmicas, comissões, atuação e expansão do direito sistêmico, falando hoje sobre a saúde do advogado. O quanto o advogado, muitas vezes, ele sofre, e às vezes até calado, porque ele não consegue nem sequer compartilhar, né, com as pessoas aquele sofrimento, aquela dor, muitas vezes de perder um processo, porque o advogado... nós não ganhamos, nós também perdemos. E muitas vezes nós estamos tão envolvida nesse processo que vem a doença. E aí eu queria falar para vocês que o direito sistêmico, ele ajuda muito na nossa vida, na nossa profissão, né? Eu fiz uma formação, agora terminou esse final de semana, na Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico de São Paulo, com a doutora Fabiana Quezada. E essa formação foi maravilhosa. Então eu convido você que quiser, não precisa querer aplicar, não há necessidade de você ser advogado, você pode ser uma pessoa comum,
porque esse curso te dá, assim, um autoconhecimento muito grande. E esse autoconhecimento te ajuda em tudo que você vai fazer na sua vida. Doutora Patrícia, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Minha colega, amiga, que bacana. Doutora Andréia Borges, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Diadema. Prazer, doutora Andréia, seja muito bem-vinda. A nossa convidada, ela já está aqui. Deixa entrar a nossa convidada, doutora Thelma. Ô, doutora Thelma, seja muito bem-vinda. Como vai, doutora Thelma? Boa noite, doutora Iraci, como vai? Eu estou bem, e você, como vai? Eu estou ótima. Quero agradecer o convite da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André, bem como da subseção de Santo André e da subseção de São Bernardo do Campo, por nos apoiarem nesse projeto, né, de compartilhar experiências, ou seja, a visão sistêmica e a saúde do advogado. Que bom, seja muito bem-vinda. Eu já cumprimentei várias pessoas que estão aqui na nossa live e gostaria muito, assim, já apresentei seu currículo, né? Já falei do nosso trabalho juntas na pós-graduação de Direito Sistêmico que nós fazemos na Inovare, na Faculdade Inovare, né? E a nossa missão de trazer para os advogados a visão sistêmica, o quanto é importante para a nossa profissão. Né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, da sua experiência, o que você pode trazer para nós sobre essa visão sistêmica na saúde do advogado. Sim, gostaria também de dar boa noite a todos os participantes aqui presentes nessa live. Para falar dessa visão sistêmica e da saúde do advogado, eu não posso deixar sempre de falar do alemão Bert Hellinger, né, que é a nossa inspiração para a criação do direito sistêmico, do pensamento sistêmico e dessa expansão das comissões de direito sistêmico a nível Brasil. Bert Hellinger, como a grande maioria das pessoas sabem, ele foi o criador, né, o descobridor das ordens da ajuda, das ordens do amor ou ordens da vida, como alguns chamam, né? E essas ordens do amor são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. E eu gostaria de falar inicialmente o quanto é importante o pertencimento, né? Que é um dos sentimentos mais fortes e mais profundos. Para pertencer, as pessoas são capazes de cometer loucuras, crimes, na boa consciência, né? Ou seja, ele vai seguir o seu clã. E para ele está correto, né? Antigamente, nós precisávamos seguir o nosso clã, porque isso poderia custar a nossa vida. Como, por exemplo, se vivêssemos numa tribo e saíssemos para caçar, se nós deixássemos o grupo, isso poderia custar a nossa vida ou a vida também do nosso grupo. Então, era muito importante. Só que hoje em dia isso não precisa mais acontecer, né? Mas por essa lealdade sistêmica, por esse amor cego, ainda se comete crimes, ainda somos muito fiéis ao nosso sistema, né? Porque a lei do pertencimento, que é essa lei que Bert muito bem descobriu, ela continua fazendo parte das ordens da vida. E inconscientemente, para pertencer, nós nos submetemos a essas leis, né? Então, essa descoberta das constelações, ela permite nos transformar esse amor cego no amor que cura, né? Então, quando conseguimos, muitas vezes, ir para a má consciência e mudar essas dinâmicas ocultas no nosso sistema familiar, nós proporcionamos, agora sim, não só a nossa cura, como também a cura de todo o nosso sistema familiar.
né? Então, o próprio Bert, ele sempre falava, né, que quando em um sistema surge um buscador, ele emana a vontade de todo o clã de deixar as repetições e ir para o novo. Então, o quanto é importante, doutor Iraci, nós deixarmos todas essas repetições em relação a doenças, né? Muitas delas, repete, são doenças do sistema familiar, como disse até o nosso professor Renato Bertatti na pós-graduação que nós fazemos juntas, o quanto é importante, né, nós olharmos para frente, para o futuro, e deixarmos essas repetições com respeito, com gratidão, para todos, para tudo que eles passaram, porque graças a eles é que nós estamos aqui hoje. E graças a eles é que nós também podemos ter todo esse conhecimento. Eu gosto... que entrou a minha amiga, doutora Tânia Lousada, da Comissão de Direito Sistêmico do Jabaquara. Prestigiando o evento. Obrigada, doutora Tânia. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora Tânia. Então, continuando, doutor Iraci, eu gosto muito da frase do Hipócrates, né, que é o pai da medicina, que diz o seguinte: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir de tudo que o fez adoecer, né? Então, como é importante essa frase, né? Porque muitas vezes a gente está doente e está lá na boa consciência, né? Por quê? Porque nós estamos ali emaranhados nas questões do nosso sistema familiar. E falando de nós como advogado, e também já entrando aqui numa outra ordem, ordens do amor, né? Que é o equilíbrio de dar e receber, nós temos as ordens da ajuda. E o quanto é importante para nós, advogadas e advogados, aplicar as ordens da ajuda na nossa profissão, né? Ou seja, para haver esse equilíbrio entre dar e receber nas relações entre cliente e advogado. Então, quais são as ordens da ajuda, né? Que está no livro Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Aqui o livro que, se alguém não conhece ainda... Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, ele diz, resumidamente, o seguinte, que não devemos ter expectativa, né? Ou seja, dar aquilo que podemos dar, que temos para dar, e o cliente receber apenas o que necessita. Agir sem intenção, ou seja, com humildade, somente até onde é permitido, não querer entrar aonde o cliente não nos permitiu entrar. Se colocar como adulto diante de outro adulto, ou seja, não fazer o papel de pai ou mãe do cliente. Porque muitas vezes o cliente ele não paga o pai e a mãe, né? Então, quanto é importante nós, como advogados, não fazer esse papel, né? De salvador do cliente, porque na verdade nós estaremos emaranhando mais ainda no sistema dele e não vamos prestar um serviço que deveria ser prestado, né? Com isenção, né? Então, assim, ter empatia sistêmica também. Auxiliar a doutora Tânia, seja bem-vinda. É a presidente da Comissão de Direito Médico de Santo André. O doutor Eduardo disse que mandaria alguém representar. Muito obrigada pela sua participação. Doutora Manuela, obrigada também. Vamos lá, doutora Thelma, continuando. Então, assim, ter essa empatia sistêmica, né, de auxiliar o cliente, mas do nosso lugar, não se envolver no conflito do cliente, não julgar, por mais que o conflito do cliente seja diferente do que a gente entende que é correto, quem ajuda não julga, né? E, assim, manter um distanciamento para não correr o efeito contra-transferência, ou seja, nós ficarmos no papel de pai ou mãe, né, na relação cliente-advogado. Então, o que é importante para o advogado? Se colocar como adulto, né? O cliente tem força para lidar com o seu destino. Talvez nós, advogados, não teríamos, mas ele tem. Então, quando você diz para ele que ele não tem, que ele que pode deixar, eu tomo conta do seu conflito, você enfraquece o cliente.
né? Só que quando você coloca você como adulto e ele também dizendo, olha, aqui está o seu conflito, aqui está a sua questão, mas nós juntos poderemos conseguir uma boa solução, aí você fortalece o cliente, porque ele tem Sim, capacidade, né? sim. Como a gente aprende na PNL, todos nós temos os recursos necessários para atingir os nossos objetivos. Então, é importante também que nós, como profissional do direito, possamos empoderar esses clientes, para que a gente não carregue todo esse peso dos conflitos deles também, né? Porque aí, às vezes, o cliente deixa lá, né, o conflito com você, né, doutora? E olha aí... só, pegando um ganchinho que você tá falando, né? Que eu vou falar um pouquinho, que eu já fiz muito isso, né? Hoje já não mais, conhecendo o direito sistêmico, conhecendo as constelações familiares, as leis do Bert Hellinger, eu já mudei a minha postura. Por isso que nós falamos muito da postura sistêmica, né? Então, mas lá no começo, hoje eu já tenho 30 anos de profissão, mas lá no começo, e até por muitos anos, eu fazia exatamente isso. Eu pegava o meu cliente e dizia, agora o seu processo, ele é meu. Eu vou levar ele comigo e vou cuidar dele. Imagina só o quanto que eu não carreguei esses anos todo aí do meu cliente. Sim, né, doutora? Isso, o quanto é importante a gente ter esse conhecimento hoje, né? Então, e pegando esse gancho, né, com essa atitude, os profissionais do direito, eles estão adoecendo. Porque, na verdade, a gente acaba daí não olhando para o que importa, que é o ser humano, né? Acabamos agindo muitas vezes como robôs, máquinas, né? Temos que dar conta, temos que ganhar o processo, competir, ser o melhor, né? Mas por que será que nós temos essa atitude muitas vezes, né? Talvez porque sempre foi assim, né? E porque sempre foi assim, eu também vou fazer assim. Então, assim, para onde nós, operadores do direito, estamos olhando quando nós temos essas atitudes, né? Será que eu me coloco na postura da advogada ou de salvadora do cliente, né? Entende? Então, assim, será que eu estou exercendo a minha função ou faço a função do cliente, do juiz, do promotor, né? Levo o conflito para minha casa, pego o conflito como se fosse meu. Quando nós fazemos isso, nós acabamos nos emaranhando no conflito do cliente. Então, e é importante o equilíbrio, a Cristiane está dizendo. Sempre importante ter equilíbrio, exatamente. No momento que eu pego aquela dor do cliente, que eu digo para o cliente que agora o processo é meu, pronto, eu já desequilibrei, porque aí eu trouxe tudo para mim. E ainda estou garantindo, não, nós vamos ganhar. Quer dizer, deixa comigo, né? Nós vamos ganhar o processo. E olha mais, e quantas vezes não se cobra? Quantas vezes eu fiz coisas que eu não coloquei nem preço, porque quando eu olhei para a pessoa, eu falei, nossa, não vou nem te cobrar, porque para mim é tão simples isso. Mas hoje, conhecendo a lei do equilíbrio, eu já não tenho mais, eu já mudei a minha postura. Então, exatamente. olha só como é importante você ter uma postura sistêmica, conhecer a postura sistêmica. Sim, agradecer a presença aí da Cristiane Mello, minha irmã, né? Me prestigiando aqui, né, doutora? Cristiane, seja bem-vinda. E também agradecer a presença da doutora Bárbara, vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico de São Bernardo do Campo. Olha, seja bem-vinda, doutora Bárbara. Que legal. Então, doutora, continuando, eu não sei se você lembra de um caso que a doutora Daniela Cristofari Alonso comentou na pós-graduação de mediação, quando ela falou que participou de uma mediação, né, num divórcio, onde as partes estavam chegando a um acordo, onde numa separação, né, estavam já o marido e a mulher estavam chegando a um acordo, quando a advogada simplesmente virou para a mulher, que era cliente dela, e falou, mas como você vai aceitar esse acordo se depois de ter sido traída pelo seu marido? Pois é. Então, aí a doutora Daniela
Daniele falou que precisou fazer um cálculo com a advogada, né? Para quem não sabe, cálculos na mediação é aquela reunião particular que o mediador faz com as partes, né? E ela diz até que precisou fazer com a advogada, porque, na verdade, a advogada, ela estava passando, aí ela descobriu que a advogada estava passando também por um processo de divórcio, onde também havia sido traída. Olha só que interessante, né? Que história, né? Que história. Então, exatamente. Então, quanto é importante a gente ter essas percepções, né? Que por trás de um conflito sempre tem uma emoção, né? Um sentimento que não foi resolvido. E aí, agora sim, entrando aqui já na questão da saúde, né? Emocional dos advogados, né? E nós nos incluímos, né, entre esses advogados, e muito, né, doutora Iraci? Muito. Olha, tanto é que eu me incluo, né, nesses advogados, porque eu fui em busca desse autoconhecimento, porque eu penso que eu já estava aí adoecendo. Depois de tantos anos, né? Eu já estava entrando numa estafa muito grande. Também. Muito grande. Também. E aí, só que assim, eu preciso trabalhar. Não dá para eu parar nesse momento, né? E aí eu pensei, como que eu vou seguir a minha carreira ainda, né? Porque eu preciso, eu gosto da profissão, eu gosto do que eu faço, mas como conseguir ir adiante, prestando esse serviço, cumprindo com a minha missão? E aí você vai entrar nesse assunto da saúde, depois eu conto mais um pouquinho. Tá. Doutora Iraci, eu quero agradecer a presença da doutora Lúcia, advogada, super competente, uma amiga. Doutora Lúcia, gratidão, querida, seja muito bem-vinda. E também da minha outra irmã, Terezinha. Também prestigiando. E Terezinha de Mello, eu falei, essa daí é outra irmã. Pensei. Estamos em família, né, doutora Iraci? Que bom, que ótimo. Então, doutora, continuando em relação à questão aí do advogado, o advogado, nós, né, me colocando também nesse lugar, nós precisamos nos conhecer e trabalhar o nosso emocional, né, a nossa saúde mental, o nosso estresse do dia a dia. 75%, existe uma pesquisa que comprovou que 75% das doenças estão relacionadas ao estresse. Olha que coisa. Olha, que coisa. E nessas doenças, nós temos doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, síndrome de Barreau, pânico, todas relacionadas, em sua grande maioria, com o estresse. Nesse sentido, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a cartilha da saúde mental da advocacia. Nós temos uma cartilha, né, que fala sobre a saúde do advogado, do profissional do direito. Ela foi criada pelo Conselho Federal da OAB, a sua segunda edição é de setembro de 2019, e essa cartilha, ela fala sobre o cuidado de si como inerente à preservação dos direitos dos outros. Olha que bacana. Olha que bacana. Então, ela fala assim, eu resumi algumas coisinhas sobre essa cartilha, que é muito importante, e ela fala como nós podemos lidar diariamente. Como que você pode ter acesso a essa cartilha? Essa cartilha, se você digitar no Google, ela já aparece. Mas também deve ter no site da OAB Federal. Mas se você colocar no Google, Cartilha da Saúde Mental da Advocacia, ela já aparece. Então, e ela fala como lidar diariamente com a dor do cliente, com as incertezas, necessidades, expectativa, né? E quem olha para as nossas dores, para os nossos conflitos, né? De acordo com um estudo feito em 2016 pela American Bar Association Commission on Lawyer Assistance Programs, Associação Nacional de Advogados dos Estados Unidos, juntamente com a Rosedale Betford Foundation,
com um grupo de mais ou menos 13 mil profissionais de 19 diferentes estados, nós temos que 28% desses profissionais sofrem de depressão, 23% de estresse e 19% de ansiedade, em algum grau, né? Então, dentre essas doenças que mais acometem, né, os advogados, são a síndrome do pânico. De 31% a 50% da população brasileira apresenta durante a vida pelo menos um episódio de algum transtorno mental, como ansiedade, pânico, depressão, e cerca de 20% a 40% da população necessita, por conta desses transtornos, de algum tipo de ajuda profissional. Então, veja a importância e a necessidade de nós, advogados, conversarmos sobre o assunto. A síndrome do pânico, ela é caracterizada, né, por uma intensa ansiedade, podendo ocasionar dor no peito, suor frio, tremores, problemas cardíacos, respiratórios, sensação de asfixia, né, onda de calor, medo de um infarto e até de morrer mesmo ou até enlouquecer. E são desencadeadas normalmente em locais, né, de grandes aglomerações de pessoas. Aqui no nosso caso, do advogado, discursar diante de um grande público, alturas, locais fechados, avenidas, pontes, viadutos, causando uma sensação de paralisia diante das tarefas a serem realizadas pelo indivíduo acometido pela crise. Ela pode também estar associada à agorafobia, que se caracteriza pelo medo de estar sozinho em lugares públicos e aí a pessoa não conseguir ajuda. Além dessa síndrome, também nós temos uma síndrome que está bem comum, né, hoje em dia, que é a síndrome de Barnot, também chamada de estresse ocupacional, né? Então, ela é caracterizada quando uma pessoa se encontra no ápice do esgotamento físico, mental e emocional, especialmente nas profissões que exigem dedicação de tempo integral, né? Jornada extensa, longas viagens a trabalho, alta competitividade entre os colegas de profissão, né? E uma incessante busca pela ascensão na carreira. Também os sintomas são ansiedade elevada, perda da autoestima, irritabilidade, frustração, asma, distúrbio gastrointestinais, pressão alta. E como, assim, às vezes é difícil a pessoa diagnosticar, né, no início essas síndromes, o que daí ocorre, o que dificulta, né, muito o tratamento. Por isso é importante nós, advogados, estarmos atentos para essas questões. Uma outra doença, né, mental que acomete muito a população e nós, advogados, também, é a depressão, né, que é a doença do século. Que também é um transtorno mental grave, né? Seus sintomas são diversos, como melancolia, choro frequente, apatia, irritabilidade, angústia, ansiedade, perda ou aumento de apetite. E tem um estudo que diz que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. E o que é importante a gente se atentar também, doutora Iraci, que em relação à depressão, ocorre, né, muitos suicídios. Então, quanto é importante se conversar sobre o assunto, que por muito tempo sempre foi um tabu, né, para as famílias, né, para a sociedade, mas o quanto é importante a gente conversar a respeito, principalmente com os homens. Porque os homens, normalmente, eles aprenderam, né, desde criança, a não manifestar os sentimentos. E muitas vezes eles guardam tudo aquilo dentro de si e quando a gente vai perceber, a pessoa já cometeu suicídio. Então, quanto é importante também a gente prestar atenção nos nossos colegas e oferecer ajuda,
né? Chamar para uma conversa, para um café, ou mesmo numa audiência, a gente não ter tanta aquela combatividade se a gente percebe que o colega não está muito bem naquele dia, né? A gente Eu percebo assim que quando você fala, quando você tem alguém que você pode conversar, muitas vezes, né? Eu tive várias amigas, tenho amigas advogadas, que às vezes eu tô com aquela dor daquele caso que me tirou a paz. E aí eu ligo e falo para elas, amiga, tô com uma situação. Só o fato de eu falar para ela, para uma dessas minhas amigas, e ela poder me ouvir, aquilo já me traz um acalento para o meu coração. Então, imagine, né? Quando você não tem alguém para falar desses casos, dos seus processos, das suas dificuldades, né? Porque quem que não tem dificuldade para defender um cliente? Muitas vezes chegam casos nas suas mãos assim, inéditos, coisas que você nunca viu, mesmo tendo anos de advocacia, você é surpreendida todos os dias aprendendo um pouquinho. É assim que eu me sinto hoje. Todos os dias eu aprendo um pouco. E cada caso é um caso, né? Sim. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Carmela Delisola, nossa vice-presidente da subseção de São Bernardo do Campo, aqui nos prestigiando. Carmela, obrigada pela sua presença. A Comissão de Direito Sistêmico de Santo André agradece a sua presença. Muito obrigada. Muito querida, doutora Carmela. É uma vice-presidente muito atuante, muito querida. Então, doutora Iraci, continuando, o que é importante também que os advogados saibam é que existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza esse apoio emocional, né, de prevenção do suicídio. O telefone é 188. Existe a página do CVV também, que é www.cvv.org.br. Também a ABRATA, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, né? Depressão, bipolaridade. Então, assim, existem esses órgãos que podem auxiliar quando nós, advogados e toda a população estiver no momento que precise de um apoio, que precisa de um ombro, de um ouvido amigo, de alguém que escute apenas, muitas vezes, as suas dores. Uma coisa então, interessante assim, também, doutora Thelma, algo que eu aprendi, né, e que ao longo da minha carreira também, eu aprendi agora naquele curso da mediação que nós tivemos, mas eu já desenvolvia a escuta ativa, né? Sim. Então, você, no atendimento, quando você tem uma escuta ativa, né, você respira, você escuta bem o seu cliente, e aí sim você pode procurar dar uma solução para ele. Mas antigamente eu até falava muito, né? E hoje não. Hoje realmente eu acho que essa aula valeu muito para mim da escuta ativa. Eu acho que isso é muito importante para o profissional também não entrar nos problemas do seu cliente, né? Ele sentir que o lugar dele, que ele é apenas um advogado. Eu aprendi isso com a doutora Fabiana Quezada, eu não esqueço dessa frase. Quando você se vê numa situação que você já percebe que você está entrando, você dá um passo para trás, respira fundo e mentalmente você diz, eu sou apenas uma advogada. E você se coloca no seu lugar de advogada e não de mãe do cliente, de salvadora, né? Então, acho que esse exercício é muito legal quando você se vê envolvida nessa causa emocionalmente, né? Sim, você pode colocar o pai e a mãe do cliente atrás deles também, porque isso dá força para o cliente, né? Dá aquele passinho para trás e imaginar o pai do cliente e a mãe do cliente atrás deles em respeito, né? E isso você fortalece o cliente, é bem bacana mesmo fazer isso. Então, doutora, continuando, quanto é importante, né, nós conversarmos sobre o assunto, ter empatia para com os colegas de profissão, né? Nós não somos perfeitos, né? Acolher as nossas vulnerabilidades, né? O quanto é importante nós acolhermos as nossas vulnerabilidades.
Também existe um estudo que eu acho que é importante falar, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, onde os advogados estão em quarto lugar entre as classes profissionais que mais cometem suicídio. Em primeiro está os dentistas, segundo os farmacêuticos, terceiro médicos, quarto advogados. Normalmente por conta do estresse. E também nessa mesma classe estão os juízes e promotores. E em quinto lugar, os engenheiros. Então, como eu já falei anteriormente, 75% das doenças estão relacionadas ao estresse. E na nossa profissão, né, com muitas disputas, né, de processos contenciosos, sobrecarga de trabalho, pouco tempo para relaxar, para o lazer, né, soma os nossos problemas, né, aos problemas dos clientes, frustrações pós-formação, né? Então, quanto é importante a gente perceber tudo isso, perceber que a gente também precisa olhar para a nossa saúde mental. Né? Afinal, também semelhante atrai semelhante, e por ressonância nós acabamos também atraindo o cliente que está na mesma vibração que a nossa. Entende? É muito mais profundo, né, doutora? Então, quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, o quanto é importante a gente cuidar da nossa energia, da nossa vibração, para que nós, cada vez mais, possamos também atrair clientes. Olha só, doutora Thelma, que esse entendimento, né? Interessante que você falou que ao longo da minha jornada profissional, eu fiz muito divórcio, eu fiz muito alimentos, muitas guardas, busca e apreensão, separação de corpos, que, né, eu atuei bastante nessa área lá por alguns anos. E olha que interessante, eu não percebia, mas eu temia passar por algo como meus clientes passaram. Eu temia muito isso, né? Que eu não queria que meus filhos sofressem o divórcio, a alienação parental. Então, foram assim, né, anos. Quando eu me vi dentro de um litígio, de um divórcio litigioso, eu entrei em desespero. E aí, realmente, acho que teve até um princípio de uma depressão, porque foi muito desafiador passar por esse processo. Mas olha só, olhar para aquele cliente, para a dor daquele cliente, querer ajudar, salvar ele, eu trouxe, olha as consequências, eu trouxe para a minha vida. Foi muito interessante. Hoje já passou. Eu acabei de falar, né, doutora? A gente acaba atraindo os clientes por ressonância, porque normalmente nós também precisamos aprender algo, né? Então, quanto é importante a gente ter esse olhar, né, essa visão sistêmica na nossa profissão. E aí hoje, por exemplo, agora faz o quê? Uns 3 anos, né, que eu já estou envolvida com o sistêmico, com as constelações, com o direito sistêmico. E tive a honra de conhecer você, né? Que graças a Deus a gente conseguiu aí, estamos conseguindo, né? Divulgar esse trabalho para os nossos colegas, que é muito rico esse trabalho, esse conhecimento, né? E assim, hoje tive uma questão, um cliente me passou logo de manhã uma mensagem de uma ameaça que ele sofreu por conta de um processo que ele recebeu uma indenização aí de uma dissolução de uma empresa. E o cliente, logo de manhã, ele passou essa mensagem para mim assim, e aí? O que eu faço, né? Eu pensei, aí eu respirei fundo e pensei, poxa, esse caso não é meu, eu sou apenas a advogada. E aí, respondi para ele, né, o que ele poderia fazer, o boletim de ocorrência, orientei ele, mas não entrei naquele sentimento. Então, assim, hoje eu percebi uma evolução muito grande na minha condição de advogada, né? Porque se fosse antes, eu estaria ali sofrendo, preocupada, querendo já me envolver e, nossa, eu nem iria dormir, né? Mas não, eu percebi que eu já tive uma evolução muito grande com relação a essa questão da ajuda.
Então, isso traz para nós, amplia a nossa consciência, né? E faz você colocar no seu lugar. Quanto é importante, né, que eu digo, que eu falei no início, quanto é importante esse conhecimento que o Bert Helling nos presenteou, né, Nossa, com esse conhecimento. É maravilhoso. Doutora, eu gostaria que a doutora Lúcia Silvia está falando parabéns, trabalho lindo, gratidão, doutora Lúcia. Gostaria de agradecer também a presença do doutor Mauro, que é da Comissão de Direito Médico de São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, doutor Mauro. Que legal, Olha, eu vi que a doutora Lília entrou, minha colega, a doutora Daiane também entrou. Obrigada aí para o meu time, né, que está aí participando também da live. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos. A doutora Neuza, que nós vamos participar de um evento com ela, agora no começo de dezembro, né? Doutora Neuza. Isso, de Sumaré. Então, fiquei muito feliz com o convite dela. Eu também, doutora. Seja bem-vinda, doutora Neuza. Então, doutora Iraci, continuando, os suicídios é algo que a gente precisa também olhar, né, na nossa profissão. O Brasil está em 8º lugar na pesquisa da Organização Mundial da Saúde, né, em relação à taxa de suicídios. Então, quanto é importante também a gente olhar para essa questão, para o Setembro Amarelo, né, que é a prevenção do suicídio, o Outubro Rosa, né, que é do câncer de mama, o Novembro Azul, né, que é a prevenção, né, do câncer de próstata. O quanto é importante nós também estarmos atentos a todas essas questões, né? Tem um estudo também que eu pesquisei da Unicamp que fala que 17% dos brasileiros em algum momento pensaram em dar fim à própria vida e 4,8% chegaram a elaborar um plano. Então, como é importante falar sobre o assunto que, como eu falei anteriormente, sempre foi um tabu, né, para as famílias. E o quanto é importante, e também esse estudo fala que 32 pessoas por dia tiram a própria vida, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para essas questões, também para essa visão sistêmica, a importância de falar, de incluir essas pessoas, né? Porque normalmente a gente percebe nas constelações, nas dinâmicas, que a pessoa que se suicida, muitas vezes, ela segue alguém, né, do sistema familiar, né? Então, ou ela está emaranhada no sistema, ou segue alguém que já faleceu. Então, quanto é importante a gente se atentar para essas questões. Em relação, o que eu acho importante também falar, aos tratamentos, né, que temos para tratar esses transtornos, como a síndrome do pânico, a depressão, a síndrome de Barnot. Os colegas podem procurar tanto ajuda médica tradicional, principalmente se tiver numa crise, né? Através também dos remédios, né? Que o próprio médico é que vai receitar, a alopatia, como também as homeopatias, são muito importantes para esses tratamentos, aliados às terapias, né, com psicólogos e também meditação, Theta Healing, barra de Axe, mindfulness, yoga, ginástica, natação, cursos de autoconhecimento, constelação familiar, né, que normalmente a constelação ela vai na raiz do problema, né, na raiz dos sintomas. Então, também é uma ferramenta maravilhosa para tratar essas questões, aliada sempre com outros tratamentos. Né? Eu vou falar por mim. O que me ajudou na minha saúde emocional como advogada foi conhecer as constelações familiares. Isso, para mim, foi assim algo que trouxe muita luz para a minha vida profissional. E também o coaching integral sistêmico. Né? Conhecer as ferramentas do coaching integral sistêmico também fez muita diferença na minha vida. Então, duas coisas assim, que tudo isso em busca de autoconhecimento. Então, isso foi o que me salvou, me tirou assim de uma condição que eu estava para
para uma outra condição muito melhor, com muito mais qualidade de vida. Então, hoje eu posso dizer que realmente eu tenho mais qualidade de vida, tenho muito mais tranquilidade, eu durmo melhor. E também a terapia, né? Fiz terapia há muitos anos, porque é o que você falou, a terapia, ela é muito importante, ela é muito recomendada, né? Então, a gente não pode deixar de ir procurar um terapeuta, um psicólogo, porque isso ajuda muito mesmo. Sim, e principalmente os homens, porque para nós mulheres é mais fácil falar, né, sobre terapias, tratamentos, é mais fácil aceitar as nossas vulnerabilidades. Já os homens, eu sinto que é bem mais, e até as pesquisas mostram que é bem mais difícil para eles, né? Até por conta da cultura, da criação. Você falou a crença de que homem não chora, né? Homem não chora, tem dor. Homem não chora, homem tem dor, homem não pode realmente. Sim. Então, doutora Iraci, você falou do curso que você fez, da formação em coach. Eu fiz também a formação em coach pelo IBC e foi maravilhoso. Foi algo assim também que transformou a minha vida. Além de outros cursos também, como a constelação familiar, a PNL, eu também achei que ajuda muito. Nossa, muito, muito. Mas teve um ponto lá na formação de coach que eu não esqueço, onde nós assistimos um vídeo que fala sobre justamente vulnerabilidade, que é da Brené Brown. Adoro a Brené Brown. Ela é maravilhosa. Quem puder, joga no YouTube Brené Brown. Ela é uma pesquisadora norte-americana e ela fala muito sobre a vulnerabilidade, né? Ou seja, sobre a coragem de nós sermos quem somos, né? Exatamente. Ou seja, nossa, sobre a coragem de sermos imperfeitas. O livro dela, o tema do livro dela é exatamente esse, a coragem de ser imperfeito. Então, quanto é importante, quando ali no curso, na formação de coach, eu assisti o vídeo, foi assim como 300 mil fichas fossem caindo, sabe? Nossa, porque assim, eu sempre tive essa questão do perfeccionismo, de ser perfeita, sabe? De ser competitiva, de falar também, não, eu dou conta, eu faço, eu vou, eu aconteço. E muitas vezes a gente não olha para as nossas vulnerabilidades. E o quanto é leve, né? Você dizer, eu sou imperfeita, né? Então, quanto é importante também a gente... Eu posso ser. Exatamente, e tudo bem. E tudo bem. Né? Está tudo bem se a gente for imperfeita. E ela descobriu que as mulheres que têm essa forma de viver, né, aceitando as suas vulnerabilidades, compartilhando com outras mulheres, né, não tendo vergonha de ser quem elas conseguem ter uma vida muito mais leve, né? Conseguem ser gentis com elas mesmas. Porque quantas vezes a gente não é gentis, né? Com a gente, né? A gente não aceita ter falhas, né? E isso, olha o que gera na nossa profissão, né? Quantas pessoas... Viu? Você que fez o coach, você sabe do espelho, né? Quantas vezes eu vou para o espelho, olho para o espelho e profetizo o meu dia no espelho, né? Porque é importante demais, né? Você se olhar no espelho e conversar com você mesma, né? E muitas vezes, quando a gente se expõe, você acaba criando uma empatia com o outro, né? Nós não precisamos ter máscara, nós podemos ser quem nós somos, né? E como é legal, né? Nós sermos, né? O que nós somos, ter coragem, né? Ter coragem de ser imperfeita. Expor, né? As nossas vulnerabilidades, ser gentil, né? Com a gente mesmo, né? Praticar a gratidão, o quanto é importante. Olha só, tem um livro também, você me fez lembrar de um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura. Você já leu esse livro? Não, já ouvi falar. Nossa, é um livro muito interessante também, porque ele é uma pessoa boa, só que ele tem uma armadura. Para ele mesmo, ele não é bom. Para a família dele, mas ele é um salvador. Ele criou, né?
Ele cria, Aquele ele cria personagem, né? isto, é isso aí. Então, quantas vezes nós também não ficamos presos nas nossas armaduras, né? Sim. Quantas vezes? Voltando aqui um pouquinho para essas questões, essa visão sistêmica, né, da depressão, da síndrome do pânico, na nossa aula na pós-graduação com o professor Renato Bertatti, ele fala que a depressão, muitas vezes, ela pode estar apenas ligada a um fato, né? Por exemplo, uma perda de alguém, uma ruptura num relacionamento, e pode ser passageira, mas também ela pode estar ligada a algo totalmente dissociada de um evento, né? Então, isso pode ocasionar falta de direção em relação à vida, né? Ou seja, o rompimento com um ou ambos os pais. Então, interrompe o fluxo de amor em relação aos pais. E isso pode perdurar por várias gerações, ele fala. Então, muitas vezes também acontece a questão nos casos práticos, quando a gente constela, a gente vê muito essa questão do movimento primário interrompido. Muitas vezes com o pai, mas na grande maioria das ocasiões é em relação à mãe. Quando a criança tem aquele movimento primário interrompido, quando ele perde a mãe ou o pai, quando, por exemplo, mesmo quando o bebê ele fica às vezes internado em alguns dias no hospital, longe da mãe. É o meu caso, amor interrompido. Eu lembro que você falou. Então o bebê ele chora, chora, chora e a mãe não está lá. E aí chega um momento que ele para de chorar. E ele fala, para eu não sentir dor, ele bloqueia aquele fluxo em relação à mãe. E isso pode perdurar até a vida adulta. E muitas vezes ele não percebe a vida toda. Nossa, doutora Thelma, esse trabalho das constelações com o amor interrompido é lindo, é lindo. Eu tive o prazer de assistir uma constelação de um amor interrompido na minha formação agora nesse final de semana. Olha, foi algo assim maravilhoso. Doutora Fabiana Quezada, ela que é nossa mestre lá na SBDCIS. Olha, que coisa, que trabalho lindo, mas é lindo. Eu já tive essa experiência comigo mesma de ser constelada pelo Dr. Sami, com esse eu estava presente. que você estava presente, né? Você participou, foi o primeiro dia de aula que nós tivemos, que foi assim intenso, né? Sim. E agora, nessa formação com a Fabiana Quezada, eu tive o prazer de assistir de um outro colega. Olha, foi algo assim que só você participando, fazendo, você sabe muito bem como que é, mas eu fui honrada, né? Fui agraciada com essa constelação. Muito legal. Sim, eu lembro bem, doutora, foi lindo. E assim, em relação à visão sistêmica também, que o nosso mestre Renato Bertatti fala, que a síndrome do pânico, a pessoa se sente na beira de um abismo, né? Às vezes está conectado também com alguma pessoa que já faleceu do sistema familiar, né? Pode estar relacionado também a culpas, medos, assaltos, crises financeiras, estresse. A síndrome de Barnot, que caracteriza por esse colapso emocional, energético e físico, né, como já foi falado anteriormente, segundo o Bertatti, ela ocorre quando nós não estamos fazendo o que deveria com leveza. Ou seja, quando nós estamos na nossa profissão como o salvador, né? Ele fala que a síndrome de Barnot ele está muito relacionado à vida profissional. Então, muitas vezes, o advogado ele suporta aquela pressão durante muito tempo. Só que chega uma hora que ele não aguenta mais o nível de estresse, né? O balde transborda. O balde transborda. E aí não tem como você ficar mais enxugando, né? Sim, então, e aí, mas isso ocorre quando nós não estamos no nosso lugar com leveza. Porque ele disse que quando nós estamos na profissão, com leveza, fazendo o nosso trabalho, centrado, né? No nosso trabalho, sem precisar agradar ninguém, né? Sem pegar os problemas do cliente e levar para casa, né? A gente não, normalmente não vai ter, né, esse tipo de estresse.
E, assim, o que é importante também falar aqui na live é que esses conflitos, eles sempre estão a serviço de algo maior, né? Eles sempre, todos os sintomas, todas as doenças, na verdade, eles são um presente. Por quê? Eles impedem que o nosso corpo morra, né? Então, eu tenho uma depressão, uma síndrome do pânico, porque meu corpo está reagindo de uma forma para que eu não venha a morrer. Então, todos esses sintomas, essas doenças, elas estão nos pressionando para soltar algo que já não serve mais, né? Ou algo que a nossa alma não quer mais. Muitas vezes tem a ver com a estabilidade financeira, a segurança, né, doutora? Muitas vezes eu já passei por isso também, por isso que eu estou aqui falando como advogada, como uma pessoa que atua na área já aí há em torno de 25 anos. Então, eu já tenho uma caminhadinha aí, né, um pouquinho grande. Opa, uma caminhada, uma jornada extraordinária. Então, muitas vezes, e eu me sinto nesse lugar, muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto. E tá tudo bem. Quantos anos eu fiquei atuando na área trabalhista e para mim estava ótimo. Eu não queria mudar. Eu adorava, né, atuar na área trabalhista, com direito do trabalho. Inicialmente, atuei no contencioso empresarial, depois no futuro fazia mais reclamante e adorava. Eu tinha muitos clientes. Então, para mim, eu estava na zona de conforto. Para que evoluir? Estava ótimo daquele jeito, né? Só que aí, né, chega uma hora que a vida te empurra para fazer algo mais. Empurra. Não só empurra, ela te dá né? Te joga. Vai para a vida. Então, aí a gente é obrigada a crescer, a evoluir. Foi onde eu comecei a buscar. Eu já tinha essa inquietude interna, né? Essa busca interna por algo mais. Porque, para mim, eu nunca me convenci que nós nascemos para simplesmente viver, estudar, trabalhar e morrer. Eu nunca me conformei com isso. Sempre eu tive essa inquietude, desde a infância. Eu sempre fui muito, vamos dizer assim, buscadora, né, doutora? Então, eu já vinha nesse processo de busca, de autoconhecimento, fazendo muitos cursos, né? PNL, constelação, coaching, reiki, enfim, constelação organizacional, constelação estrutural, Feng Shui. Nossa, eu já fiz tanto curso. Então, e aí chega uma hora que a vida fala, não é só isso, você tem que fazer algo mais, né? Então, muitas vezes a gente permanece na nossa zona de conforto e a nossa alma está gritando, né, por liberdade, né? Olha, deixa eu só te falar, já são 8 horas, eu sei que o Instagram, ele está agora permitindo que você fique um pouco mais, né? Sim. Mas já são 8 horas e nós combinamos, né? Que nós iríamos já. Sim. Então, assim, se você quiser, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para te ouvir. Então, eu acho que eu falei, assim, o que eu me propus a falar hoje, acho que grande parte eu consegui falar. Eu acho que nós, advogados, precisamos sempre refletir em relação a essas questões de saúde, da saúde mental do advogado, o quanto é importante nós conversarmos a respeito, né? E o que eu gostaria de falar, né, finalizando, é que o conflito é uma grande oportunidade, né, para a nossa evolução e para a nossa cura. E eu gostaria, assim, de agradecer todos, né, que estão aqui presentes, né, nessa live. E eu tinha até separado aqui uma frase para falar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Enquanto você procura a frase, eu queria só fazer um convite, né, para os advogados. Sim, isso. Que nós teremos outras lives, né, na próxima semana. Mas o convite que eu quero fazer aqui é, assim, quem se interessar,
quiser conhecer a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico de São Paulo, onde a doutora Fabiana Quezada é a advogada, ela é a presidente da comissão de São Paulo, e ela dá um curso de formação maravilhoso. Quem tiver interesse, pode me chamar aqui no Instagram da comissão, e eu posso passar o link, passar o contato dela. É um curso assim que não é só para a profissão, é para a vida, né? Então, eu acho que eu saio desse curso de formação de pensamento sistêmico que eu fiz lá na Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, eu saio uma pessoa melhor desse curso. Então, e aquilo que é bom para mim, eu quero passar para todo mundo, eu quero contribuir para o crescimento de todos. Então, quem puder conhecer, vá, é muito bom. Sim, doutora Fabiana Quezada, presidente da OAB estadual. Eu já fiz alguns workshops com ela e realmente é maravilhoso. É maravilhoso. Aproveitando, doutora, então, antes de finalizar, eu gostaria de falar também que nós teremos a próxima live no dia 2 de dezembro. Isso. E nós conversaremos sobre a visão sistêmica e o direito de família. E no dia 9 de dezembro será a última live de 2020, onde nós falaremos sobre organizações, empresas e escritórios de advocacia, né? A visão sistêmica nas organizações, empresas... Doutora Lúcia, eu que agradeço a senhora, doutora Lúcia, pelo esse carinho, por estar até agora conosco. A senhora sempre Gratidão, doutora Lúcia. Gratidão pela presença, doutora Lúcia. Então, é isso. Eu agradeço o convite, doutora Iraci, e gostaria de finalizar aqui a nossa live, né? Que nós chegamos já aí a 1 hora. Eu gostaria de agradecer o convite e gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito do pensador Rumi, que diz o seguinte: a ferida é o lugar onde a luz entra em você. Né? Então, e dizer que todos nós somos iguais, né? E que estamos todos juntos nesse processo de cura e evolução. Olha, que lindo, que lindo. Que frase linda, parabéns. Olha, doutora Neuza, muito obrigada, viu, por estar até agora conosco, doutora Manuela. Doutora Thelma, aqui fica a minha gratidão por essa live maravilhosa, por tantos conhecimentos que você trouxe para nós, né? E você é sempre muito bem-vinda. E esse nosso trabalho aí, nessas nossas conversas sistêmicas, né? Nós queremos ampliar para os nossos colegas, trazer esse pensamento sistêmico para a advocacia. Esse é o nosso papel, né? A ferida é a onda... a ferida é onde a luz entra em... Isso. A ferida é o lugar onde a luz entra em você. Então, muitas vezes, as feridas que nós temos, ela é o caminho para a nossa cura, né? Porque nós somos seres duais, né? Nós temos sempre a nossa luz e a nossa sombra. Então, muitas vezes, a gente precisa, né, também olhar para as nossas sombras para acolher a nossa luz. Né? Então, para essa frase de Rumi. Doutora Thelma, vamos fazer uma foto? Vamos! Vou fazer uma foto, hein? Faz aí. Um sorriso lindo. Pronto, já fiz a foto, tá? Muito, muito obrigada, doutora Thelma. Obrigada a todos que estiveram conosco até. Ela pediu para você colocar a frase aqui. A Neuza. A frase? A Neuza? A Neuza. Aonde eu coloco aqui? Deixa eu colocar aqui. Tá. Deixa eu colocar aqui. Peraí, doutora. Neuza, querida, gratidão. Neuza, logo, logo você vai estar conosco, hein? Para você colocar no Instagram depois, querida. Pode pôr no Instagram. Depois você me passa que eu vou postar o vídeo e coloco a frase. Isso, pode deixar, Neuza. Nós vamos colocar
no Insta junto com a nossa postagem. Tá bom? E vamos Olha, marcar eu tô você. colocando aqui também. Vamos te marcar. Olha, pronto, coloquei. A ferida Neuza, no lugar onde a gratidão. luz entra. Até a próxima, viu? Michel, muito obrigada pela sua presença. Bom, gente, Michel, vamos gratidão finalizando. pela presença. Gratidão. Vamos finalizando por aqui, então. Fica aqui, em nome da Comissão de Direito Sistêmico de Santo André, a nossa gratidão pela sua presença, por ter aceitado esse convite para fazer essas conversas sistêmicas com leveza, como a Neuza disse, tá bom? Gratidão, doutora. Beijo a todas, viu? A todas, todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Terezinha. Obrigada. Obrigada, Terezinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Semana que vem estaremos aqui. Beijos.